Shalom pessoal, estou aqui para fazer mais um vídeo para o canal. Nesta ocasião quero estar fazendo menção de um texto que se encontra no livro do profeta Isaías, capítulo número 53, versículo número 8, que nos diz assim: Por juízo o opressor foi arrebatado, e de sua linhagem quem dela cogitou, porquanto foi cortado da terra dos viventes, por causa da transgressão do meu povo foi ele ferido. Quero estar tratando especificamente da última parte que diz assim: por causa da transgressão do meu povo foi ele ferido. Esse vídeo será retratado como uma resposta e uma explicativa a dois amigos meus, que eu posso assim dizer, que é Ricardo Monassa e Marcos Vinícius, né, visto que eles são seguidores do judaísmo e eles afirmam que essa tradução das nossas versões cristãs está errada. Ali tem que ser traduzido como eles foram feridos. E isso estaremos analisando a partir de uma observação do texto original, o texto hebraico, analisando a estrutura morfossintaxe do texto. Bem, antes de darmos continuidade ao vídeo, convido você a se inscrever no nosso canal, deixar seu like e seus comentários. Vamos ao vídeo. O texto hebraico, capítulo número 53, versículo número 8, é constituído por 4 cláusulas. Estaremos tratando da última cláusula do texto, que nos traz a seguinte leitura: Mipeshá ami negalamu. Bem, essa é a leitura que nos apresenta o texto. Agora, fazendo uma tradução e observando a sintaxe do texto, nós temos a seguinte leitura: Mipeshá. Temos aqui a preposição mi, prefixada a um substantivo masculino singular, que pode ser traduzido como por causa da transgressão do. Depois nós temos aqui a palavra ami. Temos aqui mais um substantivo masculino singular com sufixo pronominal, que é pronominal possessivo, que pode ser traduzido como meu povo. Então, na parte de cima nós temos por causa da transgressão do meu povo. Na parte de baixo nós temos a seguinte leitura: Negalamu, que pode ser traduzido literalmente no texto, sem observar as questões das regras gramaticais, pode ser traduzido assim, literalmente. Negalamu, que traduzido é ferido foram eles. Pelo golpe, feridos foram eles. Então, numa tradução literal, nós poderíamos ter assim: por causa da transgressão do meu povo, ferido foram eles. Essa é uma tradução que poderia ser observada nesse texto e até, vamos dizer assim, tomada como uma leitura correta, se não fosse observada as questões das regras gramaticais. E sabemos que toda língua ela tem as suas regras gramaticais: a língua portuguesa, a língua inglesa e também inclusive as línguas mortas, a quais como o grego e o hebraico fazem parte. Bem, é isso que estaremos observando agora a respeito disso. Aqui, a parte de cima, Mipeshá, ami, está tudo ok, tudo correto, por causa da transgressão do meu povo. Tudo ok, tudo correto. O problemático se encontra nessa parte de baixo, aqui, ó. Aqui nós temos a palavra golpe, né, ou ferido. Daí temos foram, no caso, eles, numa tradução literal. Visto que essa última parte, que essa última preposição aqui com o sufixo pronominal, que se encontra na terceira pessoa do masculino plural, ela no caso, traduzido literalmente como para eles, sem observar as questões gramaticais. Mas quando nós pegamos a forma morfológica dessa palavra, isolando do resto da oração do texto, nós entendemos ela claramente, sem problemas alguns. O que encontramos aqui é simplesmente a tradução da expressão para eles. Mas nós devemos observar que quando ela se encontra dentro de uma cláusula, de uma oração, ela está relacionada dentro desta oração a outras palavras dentro da sintaxe do texto. E então nós não podemos mais observar somente a morfologia, mas temos que observar o relacionamento dela com outras palavras a qual ela se encontra no texto. Essa então, preposição, ela é uma forma alongada, no caso da preposição lambda. Quem explica isso é o doutor e erudito Bruce Walcott Connor, na página do número 205, ele diz assim: a forma alongada de lambda, no caso que é apresentada como lamu, e com sufixos pronominais na primeira pessoa do singular e também no plural. Bem, aqui nós temos um ponto interessante, que nós observamos que a forma dela é uma forma alongada da preposição lambda. Agora vamos observar a relação sintaxe que ela se encontra no texto com outras palavras. A palavra com a qual ela está relacionada diretamente é o substantivo masculino singular que antecede, que é negar, que significa golpe ou ferido.
E segundo a regra gramatical da sintaxe do texto em hebraico, diz que quando essa preposição aqui, lamo, ela se encontra dentro de uma oração, e a palavra que antecede ela, seja um verbo, um substantivo, se estiver no plural, então lamo é traduzido na forma como ela se encontra mesmo, plural, para eles. Mas se o substantivo ou o verbo que antecede esta palavra for singular, esta palavra lamu, ela tem que acabar sendo subordinada, flexionada de acordo com o substantivo que a antecede, de acordo com o substantivo ou o verbo que vem antes dela. E aqui nós temos, no caso, a expressão negar, que é uma forma singular, um substantivo masculino singular, no caso, e sendo assim, então, essa palavra ferido aqui faz com que a preposição alongada lame, que é lamo, no caso, seja subordinada à forma que ela se encontra. Então, aqui, a tradução correta, então, no caso, ferido foi ele, e não ferido foram eles. Visto que esta forma aqui é singular, essa tem que ser subordinada também na forma singular. E isto não é fala minha. Quem fala isto é o erudito Benjamin Davison. No seu léxico, na página de número 9, ele diz assim, ó: quanto à forma lamu, os gramáticos afirmam que ela também é singular, equivalente a lo, porque ela frequentemente concorda com substantivos que estão no singular. Ora, ele diz assim na nota embaixo: mas mesmo que se não houvesse outra passagem que confirmasse o uso do lamu no singular, apenas Isaías 53:8 e 44:15 poderiam ter sido suficientes para este propósito. Então nós vemos aqui que na página do número 9, no seu léxico, Benjamin Davison afirma essa regra gramatical, onde outros gramáticos também entendem da mesma forma, que lamu é subordinado de acordo com a palavra que a antecede, como aqui no caso é um substantivo masculino singular, logo tem que ser traduzido desta mesma forma, na forma singular. E para completarmos aqui, para não delongarmos muito neste vídeo, o Dr. Edson de Faria Francisco, no seu interlinear, ele traduz da seguinte forma essa última parte, que diz assim: por causa do crime do meu povo, o golpe foi para ele. Então, observe que Dr. Edson de Faria Francisco, Benjamin Davison, Connor, todos trabalham no mesmo sentido, no mesmo rumo, numa mesma meta. Sabe? Então, a tradução correta e coerente dentro da sintaxe do texto, respeitando as regras gramaticais propostas, né, pela estrutura da gramática hebraica, aqui tem que ser traduzido como, no caso, foi ele. Ou seja, por causa da transgressão do meu povo, foi ele, no caso, ferido foi ele, e não ferido foram eles. Essa é a proposta que nos fornece a estrutura da sintaxe do texto em hebraico. E detalhe curioso, que se você pegar e for examinar Isaías, capítulo número 44 e o versículo número 15, você vai ver lá que lá ocorre a seguinte construção, que vai cegar de lamo. Lá você vai encontrar também lamo numa forma plural, mas quando é traduzida, ela é traduzida numa forma singular, porque o verbo que antecede é um verbo vaikitol, que se encontra no tronco cal, na terceira pessoa do masculino singular. E ele está diretamente ligado pelo traço makif, numa forma construta, a lamo. Então lamo tem que ser subordinado de acordo com o verbo no singular, e também é traduzido numa forma singular, da seguinte forma, que diz assim, ó: faz uma imagem sem curva diante dele, e não diante deles. Então, observamos que até mesmo os textos paralelos, quando é comparado para uma interpretação mais coerente e exata, visto que um texto deve ser visto à luz de outros textos, isso reforça a interpretação de Isaías 53:8 na última cláusula do texto, dizendo que a tradução correta e coerente aqui, para ser harmonizada, tem que ser, respeitando as regras gramaticais, e ferido foi ele, e não foram eles. Então essa é uma resposta que eu deixo aqui de forma rápida e objetiva, sem entrar em mais questões, como também a Septuaginta, que traz a leitura RT estanaton. E detalhe, a construção se encontra também na forma singular. O verbo ali se encontra no auristo passivo indicativo na terceira pessoa do masculino singular. Poderíamos apontar aqui outros gramáticos, outras questões para reforçar essa teoria, mas não se faz necessário, visto que aqui já está bem explicado a forma como apresentemos. Agora eu deixo um desafio, com todo respeito, à pessoa do Marcos Vinícius,
né? E também ao Ricardo Monassa, deixa eu ver aqui que eu anotei o nome dele, Ricardo Monassa, né? Para que, caso eles digam que eu estou errado com a argumentação e as obras acadêmicas que eu apresentei, para que eles venham a público agora eles, apresentando na lousa, mostrando a estrutura da sintaxe do texto e obras acadêmicas, mostrando que a minha tradução e a minha apresentação e os gramáticos estão errados e que a tradução que eles seguem de acordo com o judaísmo está correta. Eu lanço e deixo esse desafio aqui para que vocês venham, gravem um vídeo e venham a público trabalhando na lousa, não se escondendo atrás da tela de um computador, porque ali todo mundo é professor, todo mundo sabe de tudo. Mas vim aqui, ó, vem trabalhar na lousa explicando a sintaxe do texto e mostrando, abalizado em obras acadêmicas, o que de fato é aquilo que vocês creem está realmente também abalizado. Eu deixo esse desafio aqui em aberto para vocês, com todo respeito, mas eu aguardo uma contra-resposta, se assim vocês tiverem condições de apresentar. Obrigado por você que viu esse vídeo. Até o próximo vídeo. Deus abençoe você. Tenha uma ótima tarde e fique na paz do Criador.